Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. No Evangelho de hoje, vemos Jesus confrontando os fariseus em uma controvérsia sobre a observância do sábado. Para explicar a esses legalistas o profundo significado do sábado, do sabá, Jesus usa uma bela frase do profeta Oséias: Quero misericórdia e não sacrifício. Ele conclui suas palavras com uma importante declaração: O Filho do Homem é Senhor do sábado. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, gostaria de me deter no significado do sábado para os judeus. O sábado era uma instituição sagrada para os judeus, e ainda o é hoje. O livro do Gênesis diz que Deus descansou no 7º dia, isto é, o sábado, de todo o trabalho que havia realizado. E, de acordo com o livro do Êxodo, Deus, no Monte Sinai, disse a Moisés: Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. E esta não é uma regra caprichosa, mas uma dádiva de Deus a todos, senhores e escravos, a serviço da humanidade, do seu descanso e alegria. No entanto, a visão legalista acabou por prevalecer sobre essa preciosa visão de dádiva de Deus. E o sábado, que era uma dádiva de Deus para a humanidade descansar, desfrutar e louvá-lo, acabou por se tornar um dia de medo, no qual toda uma série de coisas, como dar certos passos ou realizar certas tarefas, eram estritamente proibidas. Por isso vimos no Evangelho que os discípulos de Jesus são censurados por colherem grãos de trigo em um dia de sábado. E olha que eles colhiam porque estavam com fome. Pare um momento. Em relação ao sábado judaico, tu podes se perguntar hoje: tens tempo para descanso, paz e sossego em tua vida? Ou mal tens tempo para o que é importante? Nós, cristãos, temos como sagrado o domingo, o dia do Senhor. Tu o santificas orando, dedicando tempo a Deus e ao que é importante? Em segundo lugar, essa ação dos discípulos que colhiam espigas para comer é seguida pela reação dos fariseus, que os repreende a Jesus. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus primeiro expõe a hipocrisia deles com um duplo argumento. O rei Davi, como nos conta o primeiro livro de Samuel, comeu os pães da proposição, o que era proibido. Mais importante é esse outro argumento.
quase irônico, em que Jesus diz que os sacerdotes podem violar o sábado no templo sem incorrer em culpa. Mas Jesus não quer entrar em argumentos. Ele está mais interessado em aprofundar o espírito do mandamento de guardar o sábado. E é por isso que o Evangelho de Marcos coloca essas palavras nos lábios de Jesus. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mateus, por sua vez, faz referência às palavras do profeta Oséias. Quero misericórdia e não sacrifício, como que dizendo, não condeneis o inocente. Portanto, em contraste com o legalismo dos fariseus, Jesus coloca a pessoa no centro e, mais especificamente, a misericórdia. Antes da lei está a pessoa. A lei foi feita para que tenha vida, e vida em abundância. Esse é o seu propósito. Nós também, muitas vezes apresentamos os mandamentos de Deus e da Igreja como leis a serem seguidas, e às vezes as usamos para julgar ou descartar pessoas. Não nos esqueçamos de que, antes de qualquer lei, como Jesus nos lembra hoje, está a dignidade e o bem da pessoa, bem como a misericórdia. Perguntas-te: colocas a pessoa no centro ou às vezes serves mais à estrita observância das leis que acabariam por ocupar o centro? Em terceiro lugar, é impressionante que Jesus, ao defender seus discípulos que estavam transgredindo o sábado, faça alusão ao rei Davi, que era uma figura de enorme autoridade, quase sagrada, para os judeus, como se quisesse se comparar a ele. Ele até faz alusão à atividade dos sacerdotes no templo, embora Jesus não fosse sacerdote como eles. Mas, o que é ainda mais impressionante, é a dupla frase com a qual ele conclui. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está dizendo, eu estou acima do templo, da lei e do sábado. É uma frase importante. Não havia nada mais sagrado para os judeus do que a lei, o templo e o sábado. Quem é este homem que se coloca acima do templo e do sábado? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo de Deus feito carne. Ele encarna a vontade de Deus. E além do templo, ele é a sua nova presença. E nela vemos não a imposição de leis, palavras que oprimem, mas proximidade, misericórdia, compaixão, novas oportunidades, perdão e não julgamento, acolhimento e escolha pelos mais abandonados. Amor incondicional, acolhimento do pecador, misericórdia sempre, não julgamento. Esta é a lei de Jesus, o que constitui o nosso verdadeiro sábado, o nosso verdadeiro descanso, que é, na verdade, o que significa a palavra sábado. Perguntas-te: tu descansas mesmo em meio às tuas fraquezas e pecados no Senhor? Encontras nele a paz e a tranquilidade de que precisas, ou vives atormentado pela culpa, pelo peso dos teus pecados? Que este Evangelho te leve a colocar sempre a pessoa, especialmente os teus irmãos e irmãs mais necessitados e os pecadores, no centro, e, como Jesus, a demonstrar misericórdia, acolhimento e compreensão. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Tu sempre me colocas no centro, antes de qualquer outra consideração. Tu queres que eu viva livre e feliz. Hoje, Tu me convidas mais uma vez a encontrar paz em Ti. Obrigado, Jesus. Sei bem que em Ti encontro descanso verdadeiro e duradouro.